Pessoal, bom dia. Eu sou o Gustavo, estou aqui representando o PET Medicina da UFTM, junto com a Lili e com a Gabriela, que foram quem gravaram os vídeos anteriores, e nós juntos vamos falar para vocês sobre o Word. Os vídeos anteriores gravados pelas meninas, elas mostraram para vocês quais são as principais ferramentas e recursos disponibilizados pelo Word para que a gente use. E agora, nesse terceiro vídeo, o nosso intuito é mostrar como que a gente usa essas ferramentas na prática. Então, para isso, eu peguei um texto aleatório e eu vou formatar esse texto de acordo com as normas da ABNT, que são as normas que a gente segue normalmente para fazer um trabalho acadêmico, certo? Então, eu peguei esse texto e a gente vai formatar para poder exemplificar e demonstrar na prática como que a gente utiliza todos os recursos que vocês aprenderam nos vídeos anteriores gravados por elas, ok? Então, aqui, primeiramente, eu vou espelhar minha tela para que vocês possam me acompanhar. Certinho? Agora eu vou abrir o Word. Aqui eu já deixei um documento previamente pronto para que a gente possa formatar junto. A primeira página eu dediquei ela à capa, que está escrito apenas capa aqui, não está feita ainda, porque eu vou fazer junto com vocês, tá? E aqui abaixo todo o resto do texto, certo? Então vamos começar. Para começar, a gente percebe que todo o texto não está formatado. Para a gente formatar ele, a gente vai ter que selecionar todo ele. Vocês podem fazer ou pegar desde aqui em cima, selecionar e vir até embaixo. Só que isso vai ser um problema caso o texto de vocês seja muito grande. Para facilitar, a gente aperta a tecla Ctrl e a tecla T, que vai selecionar todo o texto para a gente sozinho, certo? Selecionado, agora a gente vai colocar ele de acordo com as normas. Primeiramente, o que a gente olha? A fonte. Então, a gente vem aqui na guia de fonte e percebe que a fonte utilizada está sendo a Calibre, e não é o que a ABNT recomenda. O que a ABNT recomenda é que as fontes usadas sejam ou Arial, que seria essa, ou a Times, que seria essa de baixo. Então, qualquer uma das duas está correta, se vocês escolherem. A única diferença entre uma ou outra é que a Arial ela é ligeiramente maior que a Times. Então, no final, se vocês escolherem a Arial, o documento de vocês vai estar um pouco maior, o número de páginas ou o número de linhas. A Times ela é um pouquinho menor, então o número de linhas vai ser menor. Aqui eu vou escolher a Arial, que é geralmente a que é mais utilizada. Então, Arial. E que a gente percebe que o tamanho da fonte está 10, sendo que o que a BNT recomenda e preconiza é que a fonte seja do tamanho 12. Então vocês podem vir aqui do lado, escolher a 12, aqui você diminui, aqui você aumenta, ou então vocês podem vir diretamente aqui nessa caixinha, nessa flechinha, e escolher o tamanho de fonte que vocês querem. Então aqui, colocar 12. Agora o que a gente vai fazer? A fonte está correta. Vamos agora formatar os parágrafos. Vamos primeiro para o alinhamento, que seriam essas opções aqui embaixo. A ABNT fala que o alinhamento deve ser justificado. O que isso quer dizer? Se a gente colocar o alinhamento à esquerda, a gente percebe que todo o texto fica alinhado corretamente, regular aqui na esquerda, mas à direita ele fica irregular. Se a gente colocar ele centralizado como ele estava, também fica errado. Do lado direito fica regular, fica alinhado, mas do lado esquerdo não fica. Então, por isso que a ABNT fala que a gente deve usar a opção de justificar o parágrafo. Porque ambos os lados, tanto o esquerdo quanto o direito, ficam alinhados e certos. Ficam todos regulares, todos os lados regulares. Isso traz uma estética que é melhor para o texto e também é o que é certo, que deve ser utilizado de acordo com as normas técnicas. Certo? Então, a gente já fez a fonte, qual a fonte correta, o tamanho da fonte correta. Agora a gente alinhou os parágrafos corretamente. Faltam mais algumas coisas. Então, agora a gente vai formatar o espaçamento entre as linhas e parágrafos, que a BNT fala que o espaçamento deve ser de 1,5. Vamos ver quanto que está aqui. Para a gente formatar o espaçamento, a gente vem aqui nessa opção de espaçamento de linha e parágrafo mesmo e clica. Que a gente percebe que o espaçamento está de 1, que não é o correto. O correto é de 1,5. Então, a gente vem e coloca 1,5. Pronto. Simples assim, o espaçamento está formatado. O que falta agora, por fim, para formatar o texto,
é a gente colocar o recuo dos parágrafos. O que seria isso? A primeira linha de cada parágrafo deve ter um recuo de 1,25 centímetros para estar de acordo com as normas da ABNT. E aqui a gente percebe que nenhum parágrafo tem esse recuo. Nem dá para ver direito onde começa um parágrafo e quando começa outro. Então a gente vai formatar isso. Assim, com todo o texto selecionado. Se não tiver selecionado, aperte Ctrl T novamente. Com todo o texto selecionado, a gente vem aqui na aba de parágrafo e nessa flechinha logo aqui embaixo a gente clica nela. Vai abrir esse quadro. E nessa opção aqui de recuo, no quadro de recuo, que é aqui, a gente vem aqui em especial, vê que está marcado nenhum. A gente clica e seleciona a opção de primeira linha. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a primeira linha de cada parágrafo tenha um recuo. Então, clica nela, que é o que a gente quer, e já apareceu aqui de 1,25, que é o certo, que é o correto, o preconizado pela ABNT. Então, a gente aqui não precisa mudar. Mas caso aqui aparecesse um outro número, por exemplo, vamos supor, 2, vocês vêm e corrijam para 1,25 mesmo, que é o certo. Só isso, e a gente vem, clica em OK. Agora vocês percebem que todos os parágrafos estão com esse recuo. Feito isso, feito o ajuste da fonte e dos parágrafos com alinhamento, espaçamento e recuo, a gente vai conferir se o layout está correto. O que seria isso? A gente vem aqui na guia de layout, aqui em cima, layout, vamos ver se está tudo correto. A gente vem aqui em tamanho. O tamanho padrão da BNT é que a folha seja A4. Isso já é o padrão até do Word. Quando você abre o Word, ele já chega formatado para que a folha seja A4 mesmo, mas é sempre bom conferir, porque se não tiver, vocês têm que colocar A4. Então aqui já está A4. Deixa. A orientação da folha é que a folha deve ser na orientação de retrato, ou seja, ela tem que estar em pé. Nada de colocar a folha deitada desse jeito. A folha tem que estar em pé, que também já é o formato básico do Word. O problema aqui no layout é as margens, que geralmente as margens não estão de acordo com a BNT. A BNT fala que as margens direita e inferior devem ter 2 centímetros cada e as margens esquerda e superior 3 centímetros cada. Então vamos ver. Aqui está selecionada a margem dita normal pelo Word. Só que a gente percebe que não está de acordo com o que a gente quer, porque a superior está de 2,5, quando deveria ser 3, a inferior está de 2,5, quando deveria ser 2, direita 3, deveria ser 2, e a esquerda 3 é a única correta. Então, como está bagunçado isso, a gente vai ter que ajustar. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui embaixo, em margens personalizadas, clica. Agora a gente vai arrumar toda essa bagunça das margens. Como eu disse, a superior tem que ser de 3 centímetros. A gente vem aqui ou na flechinha, coloca em 3, ou então a gente pode vir aqui mesmo, apagar o número que tiver e colocar 3. A superior está ok. A esquerda também tem que ser 3, e já está correta. A inferior deveria ser 2, e está 2,5. Então a gente vem aqui, coloca 2. E a direita também tem que ser 2 e está 3. Vamos apagar, colocar 2. Certo? Agora está correto, clica OK, o documento vai arrumar as margens de acordo com o que você quer. Então a gente volta para cá, página inicial. Vamos colocar agora o título. Todo trabalho tem que ter o título. Aqui está sem o título, então vamos colocar ele. Título 1. Só o título, ok? O título geralmente não tem recuo. Então vamos tirar o recuo. Para formatar o título, ele usa a mesma fonte e o mesmo tamanho de fonte que o corpo do texto. Então tá ok. Ele já está aqui, Arial 12. Mas o título ele tem que estar em negrito e todas as letras dele tem que estar maiúscula. Todas as letras devem estar maiúsculas. Vocês podem apagar e reescrever o título com maiúsculo, com as letras maiúsculas, ou de forma mais rápida e fácil, vocês vêm aqui nessa opção do lado do tamanho da fonte, nessa opção de maiúsculos e minúsculos, cliquem e selecionem todas as maiúsculas, que podem ver que todas as letras mudaram para maiúsculo, certo? Então aqui o texto, o título do texto já está formatado. Caso exista mais de um título, vocês vão precisar enumerar esse título. Então o título 1 seria o primeiro título. Então vocês vêm aqui,
clica nessa opção de numeração, pronto. Título 1 está numerado. Mas caso não seja, só tenha um título mesmo, esse trabalho não precisa de numerar, deixa assim mesmo. Ok? Feito isso, a gente vai agora colocar a numeração das páginas. As páginas devem também estar enumeradas. E aqui a gente percebe que não está. Não tem nenhum número indicando em que página eu estou. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando que a numeração da página deve iniciar a partir do corpo do texto. Ou seja, a partir de quando começa o conteúdo do seu trabalho. Então, não pega capa, não pega folha de rosto, não pega sumário, se tiver também. Todos esses elementos pré-textuais não devem ter um número de página. O número de página deve começar a partir do corpo do texto, a partir do texto em si, do conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a numeração das páginas, mas a gente não vai colocar na primeira página, porque essa primeira página é destinada para a capa, e a capa é um elemento pré-textual, não é textual. Então, ela não deve conter a numeração. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui na guia de inserir, vem aqui do lado e clica em número de página. Aí, o número de página, você pode escolher onde que ele vai ficar, se é na margem, se é na parte de cima, se é na parte inferior da página. Segundo a ABNT, a gente pode tanto colocar o número da página na parte superior do canto direito ou na parte inferior também no canto direito. A gente pode escolher. Aí, para a gente escolher, geralmente, a gente coloca de acordo com que a instituição que a gente está fazendo o trabalho, de acordo com o que essa instituição preconiza e recomenda. Vou fazer de acordo com a FTM. A UFTM recomenda que o número de página fique na parte de cima, no canto direito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em número de página, início da página, que seria para ficar na parte de cima mesmo, e a gente vem aqui na formatação 3, que é a formatação que fica aqui do lado direito. Então, clique início da página, formatação 3, ok. Só que a gente percebe que a primeira página ficou com a numeração e a gente não quer isso. Para a gente tirar a numeração da primeira página, a gente só vem aqui em cima e clica em primeira página diferente. Clicou primeira página diferente, pode ver que sumiu da capa a página, a numeração da página, e começa a partir aqui do corpo do texto. Então, numeração ok, que a gente vai ver agora se a fonte está correta. A fonte dessa numeração está correta. A gente vem em página inicial e percebe que está errado. Está calibre e tamanho 11. Não é isso que a gente quer. Então, a gente vem, seleciona o número, vamos mudar. A fonte que a gente está usando é Arial, então a gente coloca Arial. E a numeração da página, a BNT fala que ela deve ter um tamanho de fonte 10. Não é 12, assim como o texto. Não é 11, assim como estava. Deve ser 10. Então, a gente vem aqui e coloca 10. Feito isso, a gente sai. Pronto. As páginas são numeradas. Assim, o nosso texto está ajustado, formatado de acordo com a BNT. A fonte, os parágrafos, as margens, a folha, né, o tipo de folha que você tem, A4, a numeração, o título, está tudo de acordo com a BNT. Falta a gente fazer a capa agora. Então, vamos para a capa. A capa é mais simples de fazer e é um pouco individualizada de cada instituição. Não é uma coisa muito rígida de se fazer. Então, o que eu vou pegar aqui vai ser a capa, o estilo de capa que é recomendado pela UFTM. Então, vamos lá. A UFTM fala que a capa, todos os elementos da capa devem estar centralizados, também deve ter uma fonte Arial ou Times, que eu vou continuar usando Arial, que é o que eu estou usando no texto, no tamanho 12. E a própria UFTM fala que não importa se você usa todas as letras maiúsculas ou se você mescla maiúscula com minúscula. Por exemplo, a primeira letra da palavra ser maiúscula e o resto da palavra ser minúscula. Aqui eu vou usar todas as letras maiúsculas, além de ser mais fácil também, geralmente é o que é mais usado. Então vamos lá, coloquei, deve ser centralizado, a página, centralizado. A primeira linha da página, da capa, desculpa, deve ser o nome da instituição. Vamos colocar Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essa é a primeira linha da capa.
Aí, abaixo disso, você pode colocar o seu curso e o tipo de curso, ou se você não quiser colocar, também não precisa. Aqui eu vou colocar só para exemplificar. Vou colocar o meu caso, que é graduação, aí fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, o tipo de curso que for, graduação em medicina. Agora, a gente vai colocar um nome do autor ou dos autores. A gente dá, em média, 6 espaços, 6 enters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca no sétimo o nome. Vou colocar o meu, Gustavo. E vocês coloquem o nome inteiro do autor ou de cada autor, certo? Agora a gente vai colocar o título do trabalho. A gente dá mais 6 enters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca o título do trabalho, que aqui eu vou colocar título. Agora, se houver um subtítulo, vocês têm duas formas de colocar, ou abaixo do título ou na frente do título. A UFTM fala que o subtítulo deve ser colocado à frente do título e ele deve ser precedido de 2 pontos para mostrar a subordinação do subtítulo ao título. Então, vamos supor que eu coloquei o título, a gente dá 2 pontos e escreve o subtítulo. Assim a UFTM preconiza, certo? Feito isso, agora só falta a gente colocar o ano e a cidade. Então, a gente escreve Uberaba 2022, que é o ano de entrega. Isso deve ficar no fim da folha. Então, a gente dá Enter até ele chegar no fim da folha. Esse é o fim da folha. Então, essa é a capa. Não tem necessidade de ser negrito. Se vocês quiserem, podem colocar, principalmente o título em negrito, mas não tem a necessidade. Mas é assim que fica o trabalho, em capa e corpo do texto, de acordo com as normas da BNT. Como eu disse, o intuito desse vídeo foi fazer esse trabalho, né, essa demonstração para mostrar como que a gente utiliza as ferramentas do Word no nosso dia a dia. E foi escolhido um trabalho acadêmico, estilo de trabalho acadêmico de acordo com as normas da BNT, que é muito utilizado no nosso dia a dia, certo? Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Parar de apresentar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido alguma coisa, ou então tenha alguma dúvida, podem mandar e-mail para o e-mail do nosso PET, que é petmedicinaUFTM@gmail.com. Sintam-se livres para mandar quaisquer dúvidas que vocês tiverem, que a gente responde de prontidão. Ok? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.